Fala rapaziada, como é que vocês estão? Acabei de chegar da Neoquímica Arena, onde acompanhei Corinthians 1, Bahia 2. Preocupante, Campeonato Brasileiro já são 6 jogos sem ganhar. Se a gente pegar um contexto maior, a gente tem uma vitória nos últimos 11 jogos. Olhando pela tabela, que a gente é um dos poucos times que já jogamos 20 jogos, é mais preocupante ainda. Mas enxergo o jogo hoje na ótica do copo meio cheio. Criamos muito, mas a gente não consegue fazer gol. E olhando o copo meio vazio, a parte de não fazer gol é muito preocupante. E a facilidade que o Corinthians toma gol é uma coisa absurda também, preocupante. Visto todos os desfalques que a gente tem, eu acho que pensar no longo prazo nesse campeonato, passou da hora da gente reagir, passou da hora da gente tentar vencer os jogos, porque a coisa pode se complicar. Como eu falei, acredito que esse ano, quem está atrás de nós, apesar de ter jogos a menos, joga um futebol pior que o nosso, mas a gente não pode contar com a sorte durante um turno inteiro. São 22 pontos em 20 jogos e é muito preocupante a fase que a gente vive no campeonato. Acredito que ainda não é um momento de desespero ou coisa do tipo, mas também acho que já passou da hora de acender o sinal de alerta e começar a pontuar pelo menos. Um jogo hoje, falando ali da minha percepção de que estava na arena, tá? E aí vocês podem discordar de mim à vontade. Repito que acho que a gente na verdade, acho que o Bahia deu bastante a bola para nós e a gente criou, sim, oportunidades, mas a bola não entra. Principalmente no segundo tempo, teve um monte de bate-rebate, teve uma cabeçada que o goleiro defende, muita finalização para fora também, tomadas de decisões erradas, e tudo isso influencia no momento que a gente está vivendo. Vamos falar um pouco do jogo, então. Começa o jogo, como eu costumo falar para vocês, o Corinthians está perfilado junto com o Bahia cantando o hino, e já está 1-0 para o Bahia. Contra o Fortaleza, a gente tomou gol com 5 minutos de jogo. Hoje, com 1 minuto e meio de jogo, o Bahia faz o gol. Inacreditável, né? A gente tá jogando em casa. Jogando em casa. Como você toma um gol com 1 minuto e meio de jogo jogando em casa? No lançamento, eu vi que o banco inteiro do Corinthians saiu correndo para reclamar do Bandeira de um impedimento no início do lance. Confesso para vocês que a Arena não mostrou nada, não foi para revisão, não mostrou no telão, não mostrou nada. E com 1 minuto e meio de jogo, eu achei que o Gustavo Henrique no lançamento viajou no lance. A minha percepção ali foi que o Gustavo Henrique viajou no posicionamento, o cara já arrancou livre, ainda dominou, parou, tocou para trás até sair o gol. E aí, enfim, começa o jogo, tá 1-0 pros caras, vamos lá, né? Tem chão ainda pra gente tentar empatar. O que acontece já aos 4 minutos e meio do primeiro tempo, ou seja, 3 minutos depois, o Corinthians chega ao empate, o Kaique alguém pega uma bola, toca no Kaique, o Kaique toca no Garro, entra sozinho, bate. Como foi do outro lado do gol, acho que passa até embaixo da perna do goleiro, né? Não enxerguei com tanta nitidez. E o Garro empata logo de cara, porra, sensacional, vamos que vamos. Já tomamos esse gol no começo, mas tá tudo igual, e eis que chama o VAR. E aí fica naquela do que é que ele tá vendo, é impedimento, o que é, e aí aparece no telão, que é o possível toque de mão, só que o lance também não aparece no telão, não mostraram para nós, eu não sei como foi esse lance, eu não vi, confesso para vocês, eu não vi, nem na volta do metrô, nem nada, eu encontrei os amigos, voltei conversando com eles, não vi o que foi esse lance, então eu não sei o que falar para vocês, não sei se realmente bateu na mão, como é que foi e tal. Dizem que quando bate na mão e favorece o ataque, é falta, é ponto final, então se bateu mesmo, tem que dar falta, né? Então, e só que aí, depois disso, só deu Corinthians. Algumas chegadas, muito cruzamento, mais bola que rola para trás e chuta para fora, várias chegadas, não lembro de cabeça a minutagem nem nada, mas lembro de um chute do bidão para fora, lembro uma rolada para trás, o Garro chega chapando, bate por cima, vários escanteios para o Corinthians também. O goleiro do Bahia bateu uns 8, 9 tiros de meta no primeiro tempo. E aí, aos 30 minutos, se eu não estou enganado, no Corinthians chega um empate também, num bate e rebate na área, num cruzamento, um espirra lá, acho que o Bidon chuta, o zagueiro do Bahia, o volante do Bahia espirra a bola para trás, o goleiro sai totalmente errado, o Ranieri desvia, o Guinegão domina a bola e dá uma bicicleta, empata o jogo, sensacional, vamos que vamos, Coringão, só que aí entra em ação o VAR, né? E aí, acho que foram praticamente 10 minutos de VAR. Uma palhaçada que aconteceu em Itaquera hoje. O cara ficar tanto tempo... Primeiro, tanto tempo para chamar o juiz. Chamaram o juiz para ir na tela para ver impedimento. Começa daí. Impedimento, o VAR devia falar para o juiz, ou tá ou não tá. O juiz olhando para a tela um tempão, e quando a gente acha que ele ia voltar já com o veredito, se a gente pode falar assim, ele chama o bandeirinha para pedir ajuda na decisão dele. Então, uma bagunça absurda. E outra coisa que eu ia falar, se foi mão mesmo,
a bola do Kaique pro Garro e tal, beleza. Mas o Corinthians é o único clube que tem 6 gols anulados em casa nesse campeonato. Tem 2 gols anulados contra o Vasco, 2 gols anulados contra o Inter, 1 gol anulado contra o Santos e 1 gol anulado hoje. Eu quero saber que time tem um VAR que tem tantas decisões contra o mandante como o Corinthians tem nesse campeonato. Mas enfim, empatamos o jogo, vamos que vamos, demora pra caramba. Na saída de bola, o Ramalho caga num lance ali, e para terminar de limpar a cagada do Ramalho, vem o Mateuzinho, quando o cara invade a área sozinho, faz um pênalti infantil, um pênalti idiota, um lateral que, puta, não tem nem o que falar, O pênalti que o Mateuzinho faz é uma coisa lamentável, decisão de jogador burro, cara que não pensa, cara que não sabe aproveitar o momento. O Corinthians estava massacrando no bom sentido, entre aspas, né? Atacando o Bahia a todo momento até conseguir o gol. Foi um parto para conseguir o gol. E aí, 1 minuto depois, o Mateuzinho vai lá e faz um pênalti idiota. O Bahia, acho que o William José bate, faz 2-1. E é isso. É inacreditável o que acontece com o Corinthians. Como eu falei, até o Lucão falou para mim no jogo, ele falou, Fê, a gente não conseguiu ficar 3 minutos sem estar atrás no placar. E é verdade, tomamos 1-0 com 1 minuto e meio, depois até empatar foi aos 30, e depois até a decisão do VAR e tudo mais, aos 40, 41, o Bahia foi lá e fez o 2-1. O Corinthians não conseguiu ficar nem 2 minutos, pelo menos com o jogo empatado. Ficou o jogo inteiro atrás do placar. Enfim, volta para o segundo tempo, o Bahia também deu a bola para o Corinthians atacando, e as coisas não saem, as coisas não saíam, não saía nada ali. Apesar de ter muito cruzamento, muito pinga, bate e rebate ali, tivemos a estreia do Vitinho hoje, tivemos a entrada do Thales também, enfim. O Corinthians abusou dos cruzamentos, tentou, como eu falei, hoje eu achei que foi um misto de falta de competência, mas também teve falta de sorte. Parece que as coisas não dão certo para o Corinthians, tem alguma coisa que nada parece que dá certo. Bate e rebate que o goleiro pega, bate e rebate que a bola sai, bate e rebate que bate no cara do Bahia e sobra para um cara deles para tirar. O cruzamento do Bidu para o Gustavo Henrique subir sozinho, o goleiro encaixa. Contra o Fortaleza, a bola desvia, o goleiro dá o rebote, enfim. Não era nosso dia. Se a gente for pensar com os desfalques, o Corinthians não jogou nada? Discordo. Acho que falta competência e falta principalmente qualidade no elenco, que é um elenco curto, um elenco limitado, e um elenco que o Dorival vai ter que espremer o possível e impossível desses caras para sair alguma coisa. Quero destacar positivamente hoje, demais, Guinegão e Kaique. Gostei dos moleques, não tenho nada para falar deles. Não teria tirado o Guinegão na hora que o Dorival tirou, né? Não teria tirado ele, naquela hora eu teria tirado o Kaique. Mas enfim, decisão tomada, acontece. E gostei da partida do Bidu também. O Bidu, acho que no final teve boas ações no ataque, não vi uma partida ruim, são esses 3 que eu falo com maior destaque. Lamentável hoje a partida do André Ramalho e do Mateuzinho. E do Bidon. Só que do Bidon é da murro em ponta de faca, não adianta. Não sei mais o que falar desse moleque, de verdade. E assim como eu não sei mais o que falar do Thales Magno, inclusive sobre o Thales Magno, o Corinthians não falou que rompeu relações com o Grupo City, com o Bahia? O Thales Magno é do Grupo City. Devolve essa merda. O cara entra morto no jogo já. Ele já entra morto no jogo. Não dá. E outra coisa, Héctor Hernandes. O Corinthians hoje levou 2 goleiros para o banco de reserva. Ficou com um jogador a menos no banco. Poderia ter levado um jogador a mais e não levou. E nem assim o Héctor foi para o banco. Então o que esse cara tá fazendo no Corinthians? Só recebendo salário? Manda embora, caralho. Manda esse cara embora, mano. O que estão esperando para mandar esse cara embora? Enfim, preocupante a nossa situação no Campeonato Brasileiro. Daqui a uma semana a gente pega o Vasco em São Januário. A nossa cara ressuscitar o Vasco. Convenhamos que é a nossa cara, espero que não. E na outra semana é só o Palmeiras de novo, né? Então, com a Copa do Brasil no meio desses 2 jogos. Então, situação complicada, situação delicada. O sinal de alerta já está aceso. E o Corinthians, não sei como falar isso para vocês, mas tem que voltar a vencer. Não sei como, mas tem que voltar a vencer. Porque a gente não pode contar com a sorte não vai andar com o nosso lado dos times que estão atrás de nós o tempo inteiro. Se a gente for pensar, o Santos pega o Vasco no Morumbi esse domingo. Se o Santos ganhar, o Santos passa o Corinthians na pontuação, com um jogo a menos ainda,
mas olhando pelo lado bom, segura o Vasco na tabela. Vitória e Juventude empataram hoje, para nós isso acaba sendo bom. Vamos ver o que dá o jogo do Grêmio hoje. Fluminense ganhou do Fortaleza. Enfim, o Fortaleza, depois que empatou o Corinthians em Itaquera, tomou 5 do Botafogo e perdeu do Fluminense hoje. Então, eu falo, só o Corinthians não consegue ganhar no campeonato. Mas hoje não achei que faltou vergonha na cara. Acho que a gente criou o suficiente hoje para pelo menos empatar o jogo. Mas não aconteceu. Enfim, preocupante, difícil. Semaninha vai ser daquele jeito até domingo. Mas faz parte. É tentar deixar a cabeça boa para domingo a gente voltar contra o Vasco. E é isso, rapaziada. Tá bom? Vou ficando por aqui. Hoje a gente gravou o podcast, foi legal pra caramba com a Técnico Pichote da Arquibancada 85, falamos muito de Coringão, falamos um pouquinho de política também, tiramos dúvidas básicas da política do Corinthians e a importância da gente ser sócio do clube, porque só estando lá dentro que a gente vai conseguir mudar as coisas. A gente vai avisar em breve quando vai sair o episódio, espero que vocês confiram e que vocês gostem do episódio também, tá certo? Então vou ficando por aqui, a gente volta com uma resenha essa semana também para trocar uma ideia da hora de Coringão e que São Jorge esteja conosco, porque 3 anos seguidos brigando só na parte de baixo da tabela é foda, né? É desgastante pra caramba, mas no final vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo no final, tá certo? Então vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, bom domingo pra vocês e boa semana. Tamo junto e vai Corinthians. Valeu!